As altcoins de inteligência artificial começaram a ficar de canto, esquecido, poucas pessoas falando sobre essa modalidade, esse nicho, que são as altcoins de inteligência artificial, mas eu confesso para você que esse é um dos melhores momentos para estar se expondo nessas altcoins e é o momento que eu gosto de estar acumulando essas altcoins. As altcoins esquecidas, que estão em fundo, algumas pequenas, outras maiores, mas que poucas pessoas estão falando e é aí que mora a oportunidade. Hoje quero mostrar aqui para você 3 altcoins que eu quero estar aumentando a minha exposição agora, já no mês de dezembro, para já surfar uma alta em janeiro, fevereiro, onde eu acredito que vai ser o momento dessas altcoins, principalmente as altcoinzinhas pequenas, que poucas pessoas estão falando agora. Mas de fato, agora é o momento das altcoins grandes. Busque estruturar operações em altcoins grandes. E altcoins menores é onde você vai correr um risco maior, um risco para ter um possível retorno maior também. É o que a gente chama de risco e retorno. E hoje quero mostrar 3 altcoins assim para você, tá bom? Então vamos lá, que antes de falar dessas altcoins eu preciso te mostrar o Bitcoin. Não é nem o querer, é precisar. Você precisa observar o Bitcoin antes de fazer qualquer análise de altcoin, tá bom? Tem algumas informações importantes antes de a gente ir lá para o gráfico. Olha só, a 25ª prova de reserva da Binance mostra queda no Bitcoin e alta em Ethereum e USDT, ou seja, a prova de reserva, aquela prova que agora as altcoins se propuseram a estar mostrando ali com frequência para os usuários, principalmente depois da quebra da FTX, está mostrando aqui que o Bitcoin, eles têm a prova de reserva de Bitcoin, porém essa reserva, ou seja, o interesse das pessoas no Bitcoin não subiu tanto enquanto a alta foi maior no Ethereum, as pessoas estão mais interessadas no Ethereum e tem uma reserva maior também, o USDT, essa reserva subiu. Ou seja, está acontecendo aquela migração que falei para vocês em semanas anteriores, que as pessoas começariam a vender um pouco de Bitcoin, porque já estava chegando em topo, 100, 110, 115, 120, e as pessoas manteriam o USDT, stablecoin no geral em carteira para voltar para o mercado em altcoin. Isso já está acontecendo, olha só, a mudança já está acontecendo, obviamente, primeiro para o Ethereum, depois a gente tem essa mudança ali para as outras altcoins. Depois a gente tem uma notícia bem relevante aqui, que é sobre a MicroStrategy, que existe a possibilidade de ingressar na Nasdaq 100 e possivelmente S&P 500. S&P 500 já é uma realidade um pouco mais difícil por conta de lucratividade, mas é factível, é possível acontecer. Se isso acontece, a gente está falando da MSTR continuar o seu movimento de alta e com mais movimento de alta, mais compra do Michael Saylor, quanto mais compra do Michael Saylor, mais liquidez no mercado. Lá na frente tem o ponto negativo de toda essa história, de todas essas compras, mas se a gente tem a MicroStrategy entrando na Nasdaq 100, mais liquidez para a MSTR e consequentemente mais liquidez para o Bitcoin vindo através da MSTR, tá bom? Então isso daqui são informações importantes para a gente estar acompanhando para o decorrer dessa semana. Já no curto prazo, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, o que eu estou observando aqui para Bitcoin, é que possivelmente o Bitcoin pode estar formando um canalzinho, tá? O Bitcoin caiu até a base desse canal e esse é um canal ascendente onde geralmente rompe para baixo, mas até o rompimento para baixo desse canal a gente pode ter o Bitcoin preso aqui dentro, onde a gente pode ver a migração de dinheiro para as altcoins. Por quê? Nesse momento, é um momento onde as pessoas vão realizando no topo, na base superior desse canal, e com essa realização no topo e na base do canal, a gente vai ter a volta desse dinheiro para o mercado, só que não no Bitcoin mais, mas sim nas altcoins, onde a gente vai ver ali a dominância do Bitcoin caindo. Tinha passado essa análise, essa possibilidade de que a dominância poderia subir, passei diversas vezes aqui no canal, fiz um vídeo falando só sobre a turbulência que as altcoins poderiam enfrentar. Nesses dias aconteceu o ganho de dominância, aconteceu a turbulência, agora vem a parte 2, que é a parte onde a dominância corrige. Se de fato isso acontecer, a gente pode ter dominância chegando aqui nessas regiões de 54%, superando ou rompendo essa região de 54%, a gente pode ter a dominância lá embaixo nas regiões de 50%, ou seja, valorização para as altcoins enquanto o Bitcoin está estagnado ou subindo um pouco. Isso daqui é muito bom e muito importante a gente está acompanhando antes de ir lá para as altcoins. Agora, quais que são essas altcoins que eu estou de olho para aumentar a minha exposição? Primeiro, o FET. O FET é uma das maiores, uma das principais altcoins de inteligência artificial do mercado.
é inquestionável na minha opinião. O FET rompeu um triângulo que tinha passado aqui para vocês. Peguei um trade, mandei lá para os meus alunos, a gente conseguiu surfar até exatamente esse topo aqui em 3,13, 3,14 aproximadamente. Fechamos essa operação porque estava segurando, estava formando aqui a possibilidade de uma reversão. O FET voltou. Estou estudando ali a possibilidade de entrar de novo em um trade, mas por enquanto não entrei. Quero estar me posicionando ainda mais em spot, quero estar comprando ainda mais em spot. Inclusive, o FET faz parte da carteira 10X, que é a carteira recomendada lá no grupo de alunos. Lá na frente a gente fala sobre o grupo de alunos, tá? Aqui a gente está tendo o FET voltando para cima dessa região de resistência. Era para ser um suporte, foi rompido e está voltando, onde não conseguiu utilizar como resistência e agora pode ficar acima dessa região e formar um pivô de alta. O que seria esse pivô de alta? O pivô de alta nada mais é do que uma estrutura altista. O preço ele dá uma pernada mais ampla para formar topos e fundos ascendentes, saindo desse marasmo aqui, dessa cunha, dessa compressão, para iniciar um movimento altista, ou seja, forma uma base de preço e depois mais um impulso. Alvo para a FET em curto prazo, 2,54. Então, acima dessas regiões aqui, até chegar em 2,54, já era oportunidade de estar aumentando a exposição em FET. Então, a oportunidade a gente está tendo agora aí nesse mês de dezembro, tá? Próxima altcoin, GRT. GRT é um altcoin que falo pouco aqui no canal, mas eu venho acompanhando já há algum tempo o GRT e graficamente o GRT está bem interessante. O GRT, quando a gente vai medir em potencial se voltar até all time high, e a gente precisa analisar o projeto para ver se existe essa possibilidade, mas se voltar ao time high, a gente está falando de 700 a 900% de potencial de valorização voltando ao all time high. E veja que o GRT está em fundo, o GRT está em uma região onde é uma região que vai ser muito buscado pelas pessoas que vai estar realizando lucro ali de Ethereum, quando o Ethereum chegar em topo, de Chainlink, dessas altcoins maiores que já chegou em regiões de realização. As altcoins que estiverem nessa formação aqui, como está o GRT e outras altcoins, vai ser beneficiado porque vai ser bem visto pelas pessoas por ser oportunidade de estar sobrevendido. Então as pessoas começam a aportar um pouco mais aqui em GRT e em outras altcoins que está nessa mesma formação, e depois eu vou te mostrar uma outra altcoin que está em uma formação de fundo bem interessante, tá? O GRT em específico está formando um padrão de reversão que eu gosto muito, que é o ombro cabeça ombro invertido. A gente tem uma tendência de baixa, está passando por uma grande lateralização no GRT, agora a gente precisa de um padrão de reversão para continuação ou início de uma tendência de alta aqui no GRT. O padrão já está sendo formado, agora a gente precisa da confirmação com o rompimento dessa neckline em 3,33. Se isso acontecer, a gente pode ter um movimento altista aqui para o GRT. O GRT, lembrando que não posso te recomendar compra aqui, mas é uma altcoin que eu estou de olho para estar colocando, adicionando na minha carteira. Não tenho, tenho o FET e a próxima altcoin que eu vou falar aqui para você, tá? O GRT não tenho, mas estou estudando a possibilidade de adicionar o GRT na minha carteira assim que confirmar esse ombro, cabeça, ombro aqui nesse momento, tá? Mas antes de passar a próxima altcoin, eu preciso passar mais uma oportunidade que estou passando sempre aqui no meu canal e muitas pessoas estão só olhando e tá deixando passar essa oportunidade. Muita gente está entrando, muita gente está aproveitando essa oportunidade, mas ainda tem gente vacilando, tá dormindo no ponto e tá deixando passar essa oportunidade, que é a oportunidade de estar ganhando mais altcoin. Faz algumas semanas que estou falando, faz algumas semanas que estou vindo aqui mostrar lucro, olha só, isso daqui é uma operação que estou fazendo, olha a alavancagem disso, a mínima alavancagem que existe, não precisa de mais que isso, não precisa estar se matando para estar fazendo dólar, para estar fazendo real, utiliza a mínima alavancagem, nada disso de estar se expondo super alavancagem, está levando stop sendo liquidado, como bilhões de dólares foram liquidados aí nos últimos dias, esquece isso, tá? Vai ganhar mais altcoin, vai aprender a fazer isso. Olha só, ontem levei um stopzinho, mostrei aqui para você, eu gosto de estar mostrando a realidade, tá? Mas olha o que a gente já está fazendo. A gente já está fazendo mais do que o valor que a gente levou de stop e mais um pouco. Isso daqui é uma das minhas contas, tá? Isso daqui é uma conta, estou fazendo esse tradezinho, mas isso daqui, a estrutura dessa operação, eu passei para alunos, não só dessa, mas de outra operação também, mandei lá no grupo de alunos, que inclusive os alunos já estão lucrando em cima dessa estrutura que passei, dessas duas estruturas que passei. E se você quer fazer parte disso, quer aprender a ganhar mais altcoin, quer aprender a estar ganhando, multiplicando o seu capital em carteira, vai estudar,
vai aprender a fazer isso daqui, tá? Por que eu tô sempre falando? Porque agora é a hora, vai acabar. Já te mostrei meu lucro, já é quase 300 mil reais de lucro no último mês, para te provar que de fato agora é a hora. Já tô te mostrando aqui as operações que tá acontecendo, tá rolando. Mais uma vez falando disso, mais uma vez te mostrando a operação. Vai ter gente que vai falar assim, Luiz, mas de novo falando sobre treinamento, sobre curso. Exatamente. Mais uma vez estou falando, mais uma vez estou mostrando lucro e mais uma vez você está de fora e não está aproveitando isso daqui. Não vacila, não dorme no ponto. Vai aproveitar o momento que o mercado está te proporcionando para estar ganhando mais dinheiro, para estar aumentando a quantidade de cripto que você tem aí, tá? Link está na descrição, curso está em promoção, vai estudar. E lá já tem estrutura para você já começar a estar montando aí sua operação e já estar fazendo dinheiro aqui como eu já estou te mostrando. Isso daqui é uma conta, tá? Não é a conta principal. Na conta principal tá lá a estrutura certinho dessa operação, tá a estrutura de outras operações também que já inclusive está disponível e ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E um detalhe importante, assim que essas estruturas começarem a chegar em alvo, já não vai ter mais tantas oportunidades e consequentemente eu vou estar fechando vagas do curso, vou estar fechando o curso, ninguém mais vai entrar. Só vai aproveitar as últimas oportunidades que a gente tiver lá dentro e depois acabou, tá bom? Então, por isso que estou repetindo muito aqui para você. Voltando aqui para a altcoin, a próxima altcoin, pouquíssimas pessoas estão falando agora, muita gente posicionado, sem saber o que fazer, é o SDAO. O SDAO, muita gente vai torcer o nariz, vai falar, Luiz, mais uma vez falando de SDAO, você já falou muito de SDAO. O SDAO, eu falei muito lá atrás, parei de falar porque a gente tinha um momento de mercado lateral, a gente estava se expondo mais em altcoins maiores para pegar essa oportunidade de estar fazendo esses position trades, um position trade estruturado, com risco mais baixo, para estar surfando e ganhando mais capital com isso. Era a oportunidade, mais uma vez acertei aqui o time exato dessas oportunidades e agora está chegando o time das altcoins menores e também daquelas altcoinzinhas de inteligência artificial. E no gráfico o SDAO está bem interessante. O SDAO está passando por esse momento de lateralização, veio buscar um fundo parecido com esse e quando ele rompeu essa resistência, depois de ter encontrado esse fundo, olha como o SDAO se valorizou. O SDAO subiu aqui aproximadamente 400%, 390 aproximadamente, tá? O SDAO nesse momento veio buscar esse fundo, como aconteceu aqui, está superando essa resistência e está ganhando força, tá? Então o SDAO, se você tem, calma, não é momento de sair vendendo ainda, porque o ciclo para essas altcoinzinhas pequenas ainda não começou. Para você que tem interesse em ter SDAO em carteira e você acha um projeto interessante, talvez está na hora de você começar a olhar aqui para o SDAO, principalmente ao ponto que o SDAO está agora e na formação que o SDAO está tendo, que é uma formação de provavelmente estrutura de alta. Nessa estrutura de alta, assim como aconteceu do preço ser levado lá em cima em aproximadamente 1,20, 1,40, pode acontecer agora e se acontecer vai ser bem rápido, tá? Nas últimas vezes que isso aconteceu, demorou 2, 3 semanas e o preço veio buscar alvos aqui em 1,20, 1,40, 1,50. Alvo final para o SDAO está lá em cima, 3,50, 4, 5 dólares por unidade, então tem muito potencial aí para o SDAO, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado e não fica de fora da oportunidade. Sei que vai ter gente que vai criticar, vai falar assim, Luiz, mas de novo, todos os dias falando desse treinamento, todos os dias falando desse curso. Exatamente. Você tem duas opções agora. Ou você testa, vou testar aqui, vou ver como que funciona, será que é isso mesmo que o Luiz está falando? Ou fica de fora e fica todo dia olhando aqui os resultados que eu estou mostrando, não só os meus resultados, mas também dos meus alunos. Estou sempre mostrando os resultados deles aqui, porque são resultados a partir do treinamento, resultados a partir também das estruturações que mando lá no grupo. Então você tem essas duas opções. Ou faz o teste para ver como que vai ser, ou fica de fora e só fica assistindo os lucros que eu vou estar mostrando aqui no canal, tá bom? Então, é mais uma vez passando, mais uma vez te mostrando aqui que de fato agora é o momento de estar fazendo isso. Tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e lá no grupo de alunos, tá? Inclusive você vai ter grupo de alunos, vai ter carteira recomendada, vai ter mais um monte de coisa lá, tá? Te vejo lá e por lá a gente vai batendo papo e vou te mostrando aqui as oportunidades, tá bom? Ficando por aqui, foi.